Todos bem. Inicialmente eu gostaria de pedir desculpas, né? Por eu não estar online com vocês hoje. É que o meu horário acabou mudando de última hora, a minha folga. Aí eu resolvi que era melhor fazer o vídeo para não deixar de fazer essa matéria. A matéria desse mês é uma matéria um tanto diferente porque não é daquelas listas que a gente geralmente tem das matérias convencionais, né? Mas aqui eu peguei do Brasil Seikyo, da edição 2630, de 11 de março, tá? O título dela é Como Você Está? Aí a matéria diz o seguinte: a pergunta do título pode ser, para alguns, um tanto difícil de ser respondida, já para outros, nem tanto. O importante no final é estarmos dispostos a revolucionar e redirecionar nossa vida para um dos objetivos fundamentais como praticantes budistas, a revolução humana. Praticamos o budismo Nichiren em ensinamento que nos habilita a manifestar a esperança, a coragem, a decisão e, acima de tudo, a vencer em qualquer ponto da nossa vida. O presidente Ikeda, em seus incentivos, faz despertar esses pontos para que possamos triunfar. Em um ensaio, Ikeda Sensei conta como venceu seus sofrimentos. No percurso de uma longa vida, há épocas agradáveis como o sol da primavera. Há também épocas em que temos de lutar contra a rigorosidade e o frio do inverno. Lutar contra as dificuldades. Talvez isso seja a noite de inverno em nossa vida. Eu passei por esses problemas quando jovem. Também sempre desejei receber tudo isso na juventude, em vez de na velhice. Hoje, agradeço de todo o coração por ter vivido todos esses sofrimentos. Por essa razão, agora posso preocupar-me com as dificuldades dos meus semelhantes. No caso, a gente, né? Ele está querendo se referir. Jamais devemos recuar diante das dificuldades. É nessas horas que devemos suportar a rigorosidade a qualquer custo e exercitarmos a nós próprios. Qualquer que seja a situação ou seu passado, a estrela que visa construir seu futuro está dentro de vocês. Venham tempestades, avancem ondas furiosas. Não faz mal, basta vocês estarem decididos a irradiar o brilho de sua prática da fé. Neste mundo, com certeza existem pessoas com maiores sofrimentos que os nossos. Quero dizer a essas pessoas, do fundo do coração, não desanime. Tenham uma forte e saudável prática da fé. Isso não se restringe apenas às doenças. Qualquer que seja o sofrimento, sempre há chances de resolvê-lo. O importante é avançar com a esperança sempre. Vencer com esperança. Uma das características da nossa organização é o calor humano. Esse incentivo, com um sorriso no rosto, uma palavra incentivadora, consegue mudar o rumo de toda a nossa. O rumo da vida de quem está sofrendo. Por exemplo, propagamos o budismo da esperança, isto é, promover uma filosofia humanística cujo intuito é construir um mundo de paz e harmonia entre as pessoas. O propósito das atividades da SGI é o incentivo por meio do diálogo. É o contato de vida a vida, né? Que se faz nas nossas atividades. Ao falar sobre a postura de Nichiren Daishonin, Ikeda Sensei afirma: uma pessoa poderia expor um ótimo ensinamento enquanto permanece em um lugar confortável e seguro, mas isso não é budismo. Um Buda vive entre as pessoas, aflige-se e sofre junto com elas, e compartilha seus risos e suas esperanças. Essa é a postura de Daishonin. Tudo começa com uma nova atitude. Em nossas reuniões, por exemplo, temos um momento oportuno para relatar nossos desafios e vitórias, ouvir incentivos e recitar Daimoku juntos para ultrapassar determinada questão que nos impede de crescer. As atividades da organização e a apresentação do budismo para todos fazem com que propaguemos de fato o Kosen-rufu. Quando prezamos uma pessoa, criamos um ambiente favorável para a vitória. Mas que ambiente é este?
é o ambiente da Soka Gakkai, regado de calor humano, assim como Sensei Frieza. Nossa vida diária é cheia de oportunidades para desenvolvermos a nós próprios e aos que estão ao nosso redor. Cada uma das interações com os outros, o diálogo, o intercâmbio e a participação é a chance inestimável para a criação de valor. Sou feliz e farei outra pessoa feliz. O termo shakubuku significa submeter à refutação. Shaku vem da palavra hashaku, que se refere a refutar os ensinamentos heréticos ou as visões errôneas sobre a vida. E buku deriva da palavra kupuku. Puku pronuncia-se também buku e quer dizer submeter ao verdadeiro ensinamento ou à verdade sobre a vida. Shakubuku é, portanto, um ato de benevolência. É o ato de refutar o mal e de submeter a pessoa ao bem. O presidente Ikeda nos direciona sobre a importância de propagarmos o budismo. É um grande erro supor que shakubuku significa forçar alguém a assumir a fé. Fazer shakubuku é essencialmente falar a verdade, uma vez que o Sutra do Lótus fala a verdade, é chamado Sutra do Shakubuku. Agora, nos últimos dias da lei, todos os nossos esforços para falar às pessoas sobre o Nam-myoho Renge-kyo, a essência do Sutra do Lótus, e propagá-lo constituem-se no shakubuku. Ao limpar a casa, por exemplo, tanto faz se uma pessoa limpa vigorosamente ou num ritmo mais calmo, contanto que o objetivo principal de limpar seja concretizado. Shakubuku não significa sair para a luta. Shakubuku tem de ser um ato de completa benevolência. A partir de nossa sincera ação, mesmo que uma única ação, caminhamos rumo à felicidade e à transformação total em todos os campos da nossa vida. Experimentemos cada vez mais a alegria da prática da fé. Sejamos o sol que ilumina tudo e a todos, e que possamos sempre responder a pergunta: como você está? Da forma mais pura e convicta: eu estou ótimo. Né? Então, Presidente Ikeda, ele incentiva a gente a estar sempre fazendo o shakubuku, né? Como ele mesmo diz, a luta pelo shakubuku não é uma luta que, assim, o shakubuku em si é o ato de você propagar. E não quer dizer que essa pessoa necessariamente vai vir a praticar. Mas que você essencialmente plante a semente do budismo na vida das pessoas. Né? E aí, o presidente Ikeda, ele ainda cita alguns trechos para auxiliar na concretização do shakubuku. A base fundamental da propagação budista é a oração. Gostaria de confirmar alguns pontos importantes da prática do shakubuku, que é o ato de falar sobre o budismo com os amigos, a fim de plantar as sementes da felicidade. Mesmo quem já realizou vários shakubuku ao longo de muitos anos, necessita de coragem para dialogar sobre o budismo e criar novas amizades. Assim que o ouvinte não compreenda ainda que o ouvinte não compreenda o budismo imediatamente, devemos transmitir com convicção a filosofia da esperança. A voz que promove o shakubuku equivale à voz que executa o supremo trabalho do Buda. O melhor caminho para tocar o coração das pessoas é desejar sinceramente a felicidade delas. Falar diretamente e com o coração aberto possui uma grande força para produzir resultados. Né? Esses trechos vão de encontro com aquela história do presidente Toda, né? E do prédio Sunshine lá de Tóquio, né? Que na época era considerado o prédio mais alto, né? Acho que eu cito sempre isso porque eu até hoje me arrepio com a forma como o presidente Toda falou para aquele senhor, né? Quando perguntou para ele, né? Então quer dizer que se eu recitar esse Nam-myoho Renge-kyo, a minha esposa vai ser curada, meus filhos vão ser bem-sucedidos, a minha condição financeira vai mudar. E o presidente Toda responde: não seja ridículo.
Se tudo que o budismo pudesse fazer por você fosse só isso, você não precisaria recitar Nam-myoho Renge Kyo, né? Então é a convicção que o presidente Toda teve, essa certeza que se ele fizesse o Nam-myoho Renge Kyo, muito mais coisa além daquilo ia melhorar na vida dele, né? Fez com que ele praticasse, né? E então é essa convicção que na hora do Shakubuku a gente precisa ter, né? De falar para as pessoas com essa mesma propriedade que o presidente Toda falou, né? Então, às vezes a gente pode até pensar assim que o presidente Toda falando assim, não seja ridículo, né? Mas ao mesmo tempo que ele foi nessa convicção, essa certeza, ele ao mesmo tempo desafiou aquela pessoa, né? Desafiou tudo aquilo que ela conhecia naquela época. Ele quebrou um paradigma na cabeça daquela pessoa, né? Então, é essa convicção que a gente precisa ter, de mostrar para as pessoas que, através do budismo, muita coisa vai acontecer de bom na vida dela, né? Então, e outra coisa que o presidente Queda fala é que, assim, se a gente está sofrendo, né, é porque falta Shakubuku na nossa vida, né? E mais uma vez eu friso, Shakubuku não quer dizer que você vai ter que concretizar, tá? O Shakubuku é a ação de estar propagando. Então não importa se a pessoa não vai vir a praticar, porque o próprio presidente Queda ele fala na nova evolução humana. Às vezes não está na vida daquela pessoa, ela vir a praticar agora. Mas o importante é que a gente já plantou a semente do budismo na vida dela, né? Então pode ser que nessa vida ela não venha, mas que ela venha na próxima, né? E você foi a causa disso, tá? Então, agora, nessa época, assim, praticamente pós-pandemia, muita gente está sofrendo de uma série de coisas, principalmente agora, que a gente está vivendo uma época no nosso país aqui de inflação alta. Parece até que a gente voltou na época da pós-ditadura, né? Que está tudo alto, o overnight estourado, a inflação a mais de 1000%, né? Às vezes dá essa impressão. Mas mesmo assim a gente não pode deixar a peteca cair, né? Então a gente pratica pra gente todo dia acordar e ir pro serviço com aquele sorriso no rosto, né? Que hoje por mais hoje vai dar tudo certo. E assim vai indo, né? E as coisas não são só assim, né? As coisas vão melhorando, né? Então, para quem acompanhou a minha derrocada, né, em busca de serviço uns anos atrás, né, e agora eu tô aí consegui um emprego, já estou indo para 2 anos de serviço, né, em julho, e já assim que eu completei um ano praticamente, já recebi uma promoção. Então, como a importância da gente estar praticando, né, e ao mesmo tempo que eu tô trabalhando, consegui uma promoção, eu ainda não parei com aqueles meus serviços em casa, né? O pessoal deve lembrar que eu ainda fazia aqueles serviços em casa, de arrumar computador, celular, essas coisas, né? Eu continuo ainda fazendo isso. Então eu saio do serviço, venho para casa, muitas vezes tem esse serviço para fazer, né? E aí eu vou administrando o meu tempo desse jeito. Então, serviço não falta, né? Então, por isso que a gente não pode deixar a peteca cair, né? Então, a boa sorte manifestou, né? Para eu conseguir um bom emprego e conseguir ainda assim não parar com o serviço que eu fazia, né? Então, na época que eu trabalhava em casa, eu conheci alguns clientes que são fiéis a mim até hoje. Então, o pessoal vem perguntar, mas não dá pra você ver isso pra mim e tudo mais. E aí a gente vai fazendo, né? E até lá no serviço agora, o pessoal lá da empresa, o pessoal agora tá mandando celular pra eu arrumar também, computador pra eu ver. Então, tudo isso é a boa sorte se manifestando, não só pelos anos de luta, né, de empenho, até mais por conta da luta de Shakubuku. Porque como eu trabalho com mão de obra terceirizada, então eu sozinho tomo conta de mais de 27 postos,
né? Na minha comanda tem cerca de 350 funcionários, então todo dia tem alguém reclamando de alguma coisa da vida, né? E aí é onde eu aproveito e faço o chacubuco, né? Então, tudo na nossa vida é uma questão de da gente criar essa condição, essa oportunidade para a gente estar propagando o budismo, né? Então, se eles vão vir a praticar ainda ou não, eu não sei, né? Se eles vão. Às vezes eu pergunto para eles como é que vocês estão fazendo Daimoku, alguns falam que estão, outros falam que não, né? Então, mas o mais importante é isso, é que eles compreenderam pelo menos, recitaram pelo menos uma vez na vida o Nam-myoho Renge Kyo, tá? Tá certo, gente? Da minha parte é só, muito obrigado e tenham todos uma excelente reunião aí, tá? Até logo.